Um filme muito tempo atrás que passou, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Não sei quantos tiveram a oportunidade de ver esse filme. É um dos grandes filmes de guerra que os homens produziram. E esse filme, ele fala exatamente da Segunda Guerra Mundial, em que uma companhia desembarcou na Normandia, onde essa companhia de americanos desembarcou lá para dar fim à guerra. É o que a história da humanidade nos chama, que nesse dia foi o dia D, o dia em que a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial, e os aliados venceram os nazistas. Ainda que a guerra tenha acabado naquele dia, ou seja, decretado o seu fim, a derrota de um inimigo, todavia a guerra continuou, porque aquele foi o grande dia, tipo assim, a grande batalha. Se a gente vence aquela batalha, acaba-se a guerra. Mas até que a guerra chegue ao seu fim total, levou-se ainda 2 meses ainda para frente. Mas todo mundo já sabia e o inimigo já estava derrotado. A notícia só era: a guerra acabou, e foi chegando, um após o outro. Quanto mais distante tu está num fronte de batalha, mais difícil tu chega às comunicações, porque as pessoas estão naquela trincheira, naquela região, lutando e guerreando, eles não sabem o que está acontecendo na guerra no nível mundial. Se realmente os nossos companheiros, aliados, estão vencendo o inimigo ou não. Ele não sabe, ele só sabe o seu quinhão, ele só sabe aquele ponto, até que chegue as notícias, disse: não, a gente pode ir e avançar e pode continuar a reverter essa vitória. Só que não tinha mais chance de reverter a vitória. A vitória foi determinada naquele dia, quando as tropas americanas desembarcam na França para libertar os franceses dos nazistas, e eles conseguem fazer isso, e é decretado na história o dia D, o dia da guerra foi tomada e foi vencida pelos aliados. Só que esse filme retrata exatamente a história desse batalhão. Quando essa guerra termina e eles conseguem vencer, salvar os franceses das mãos dos nazistas, libertar muitos. Quando termina essa guerra, uma carta chega ao oficial, e ao oficial vem uma carta dizendo assim mesmo: eu quero que vocês vão até um determinado local e resgate o soldado Ryan. Havia uma companhia exatamente de 8 homens que foram destacados, que haviam vencido essa guerra, o dia D, e que agora eles deveriam estar retornando para casa, só que agora eles não podem. A guerra havia terminado, mas a guerra ainda continuava. Meio estranho, mas é assim mesmo que acontece. E aí os homens disseram: mas a gente já terminou a guerra foi vencida. E eles disseram: não, vocês vão ter que voltar e buscar um homem que está preso, que ele caiu de paraquedas em um terreno inimigo, e a mãe dele só tem esse único filho. Porque os outros 4 filhos que ela teve, todos morreram nessa guerra. Vocês vão para buscar o soldado Ryan, para devolver a sua mãe. E eles ficaram assim. E aí o filme desenrola exatamente nisso, nos grandes conflitos da nossa cabeça. Por que nós temos que guerrear? Por que temos que ir na luta? Por que nós temos que enfrentar e vencer a batalha, estar disposto aos alvos, a tiros contra nós, contra os nossos oficiais, nossos líderes estão lá sentados, arquitetando os projetos, fazendo as suas coisas, e os grandes líderes estão lutando, e a gente tem que enfrentar essas batalhas. As perguntas vão se sucedendo nesse filme, e sempre tem um ponto: o que faz 8 pessoas darem a vida por uma única vida? Porque não deixa ele lá morto e vai colocar em risco 8 pessoas por causa de um homem. E o motivo que sempre se dizia no filme, sempre se retrata, é: 4 homens essa mãe já perdeu para libertar a nossa nação. E se ela perder mais um, ela não terá mais nenhum filho. Vocês vão para buscar essa única alma, esse único filho, para trazer para ela. Esse sentimento e esse propósito faz com que o coração desses 8 avance. E a guerra que é retratada nesse filme é uma guerra extremamente cruel, porque mostra exatamente a violência de uma guerra de maneira mais cruel como ela é. Então, no meio dessa batalha, esses homens, eles conseguem chegar até esse soldado, resgatam esse soldado, muitos morrem por causa desse soldado, e no final o capitão diz exatamente uma coisa para esse soldado que havia sido resgatado,
E ele diz: faz por merecer o sacrifício nosso. Faz por merecer o sacrifício de cada um de nós pela tua salvação. E esse homem, ele chega, ele é salvo, ele é resgatado. E todos os outros companheiros praticamente morrem na batalha. Aqui nós estamos de novo, e eu queria falar nessa noite a respeito das últimas palavras de Israel. E que ela começa no capítulo de número 48, quando é dito a José: o teu pai está muito doente e é provável que ele morra. Vai ver teu pai. E a Bíblia declara que então José rapidamente se apressa, pega os seus 2 filhos e vai até Jacó, seu pai. E ao chegar ao seu pai, ele conversa com seu pai e Deus dá uma bênção sobre a vida dos seus filhos, no caso, Efraim e Manassés, e toma eles como seu. Jacó não toma o seu filho, mas toma os filhos de José, como se fossem seus próprios filhos. Ele adotou os filhos de José. De maneira que o capítulo número 49, ele termina, e quando ele termina, de Israel, ele entra no capítulo de número 49, e ele chega e diz assim mesmo: depois que ele falou com José, e todos os filhos estavam distantes, porque todo mundo preparou para que o encontro acontecesse entre José e o seu pai. E ele sabia que o seu pai estava perto de morrer, porque a doença era grave, e ele vai morrer ali. E a história diz claramente que os filhos talvez tenham ficado bem distantes, porque sempre foi o coração de Jacó muito apegado ao seu filho. Ele foi sempre o preterido, ele sempre foi o preferido, melhor dizendo. Ele sempre foi o destacado, foi aquele que ele mais amou. E agora os irmãos não têm ciúme, mas eles estão distantes. Parece que a família continua dividida. Quando Jacó termina de falar com José e abençoar os seus 2 filhos, ele vira e diz, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Aquele homem Jacó, que agora na sua velhice ele não tem forças, não consegue andar mais, não consegue nem se erguer de fato na cama. Aquele homem Jacó, velho e sem forças, agora também não consegue ver. É um homem que não tem forças e não tem visão, não consegue mais ter todos os sentidos que uma pessoa normal deveria ter. Ele não tem mais. Ele vai chamar os seus 12 filhos, os quais, como ele, erraram muito na vida, ao ponto de suas próprias mãos, isto é, os seus próprios pecados. Se Deus não tivesse intervido nessa família, essa família estaria desfacelada. Estaria todo mundo distribuído para um lado e para o outro, como aconteceu durante essa jornada, durante esses anos que Jacó teve cada um desses filhos. A família sempre foi muito separada, muito distanciada. Muitos saíram do terreno, ou seja, do local onde as pessoas viviam. Eles se afastaram. Alguns por causa dos seus pecados, alguns por causa da culpa dos seus pecados. E o final da vida desse homem, os filhos estão de um lado, como sempre Jacó fez, a separação de José com os outros irmãos. Só que dessa vez Jacó, ele não tem forças, ele está cego, mas agora ele vai falar como um profeta. Ele vai falar como um homem que ouve Deus. Ele vai falar como um homem que tem a visão de Deus. Ele vai falar o homem que tem a palavra de Deus, que tem a bênção de Deus na sua vida, e que é muito maior do que tudo que nós podemos ver e nós podemos ouvir dentro deste mundo, apalpar e segurar as coisas desse mundo. Jacó, ele passa a falar a respeito do próprio Deus, e o que ele vai dizer é algo impressionante. Ele diz, a primeira coisa que ele diz: venham para cá, meus filhos, ajuntai-vos, porque eu vou saber, vou falar para vocês o que vai acontecer no futuro. E esse homem que vai falar isso é um homem que foi transformado por Deus. Não é aquele Jacó que encontrou com Deus quando estava fugindo dos seus irmãos, cuja família estava dividida, que o pai também fez preterição ou preferência para um e a mãe fez preferência para o outro, onde a família foi dividida. Esse Jacó que sai perambulando e caminhando, com uma mão na frente e outra atrás, buscando algo para si próprio, quando realmente deveria buscar a Deus.
Esse Jacó não existe mais. É um Jacó transformado, é um Jacó envelhecido, é um Jacó que Deus mudou o seu coração, que Deus transformou sua vida. Ele é um profeta de Deus. E todos os seus filhos agora têm que ouvir essa mensagem dos últimos dias. E essa palavra que Jacó ele vai dizer e vai anunciar é uma palavra profética que começa nos dias dele, passa pelos filhos dele, passa para as tribos quando forem assentar na terra de Israel 400 anos depois, vai até Cristo e chega até os nossos dias, e ela vai culminar na volta do Senhor. É uma palavra que vai falar sobre o futuro de todos. Mas antes que Jacó fale sobre o futuro, quem não deseja ouvir o futuro? Quem não deseja saber das coisas que vão acontecer lá adiante? Poxa, o que vai acontecer? Tem tanta coisa acontecendo nos dias de hoje, então, nos nossos dias que está tão pesado, que eu falo pesado como de região mundial. Nunca teve tanta guerra estourando em cada parte desse mundo, e todas as guerras estourando em cada parte desse mundo, elas estão muito próximas umas das outras. Parece que estamos dentro de uma guerra mundial disfarçada, entre uma região aqui no Oriente Médio, outra região perto da Europa, no final da Europa com a Rússia, Ucrânia, tem uma outra se levantando no Mar da China, com Indonésia, Japão. As guerras estão muito próximas, e aí o que a gente vê é que as guerras estão se levantando, e o que será que vai acontecer? Quantos de nós não deveríamos saber, ou queríamos saber exatamente isso? O que vai acontecer nesses últimos dias? Qual será o desdobramento de cada uma dessas guerras? Quem vai dar o primeiro passo para exatamente estourar essa guerra e que vai virar uma guerra mundial? Completa uma guerra mundial. Como a gente assiste muito pouco televisão, na verdade a gente não tem televisão em casa, não é nada contra a televisão, mas a gente não tem televisão, e quando a gente não tem televisão, a gente não sabe nem o que acontece nos dias de hoje aqui. Então de vez em quando eu pego na internet, pego o MSN e vejo algumas notícias. De repente, às vezes eu estou no YouTube e pego uma notícia, e essa notícia disse: nossa, está estourando uma guerra no Israel. Aí depois disse: Israel está se levantando contra Líbano, contra a Síria, já está escalando a violência, o que vai acontecer? Então a gente se pega. E eu estou falando isso exatamente porque são coisas do tempo do fim. Coisas que o Cristo falou para nós. E agora, Jacó, ou melhor dizendo, Israel, ele vai dizer para nós o que será a respeito do fim. Mas não será a respeito deste mundo, será a respeito da sua igreja. Será a respeito dos seus filhos. É como se eu, Abraão, pudesse chegar com os meus 3 filhos e dissesse: meus filhos já adultos, disseram: vai acontecer isso, isso e isso com a vida de vocês. Você será assim, assim, assim. De você vai ser isso, isso e aquilo lá. A gente ficaria impressionado, mas é isso que Jacó ele vai falar. Porque toda a história do mundo está resumida e centrada no povo de Israel. Porque é por meio do povo de Israel que veio o libertador, Cristo o Senhor. Mas antes que ele venha dizer a respeito sobre as coisas que vão acontecer no futuro, há uma coisa que é mais importante sobre o saber o futuro. Você conhece o seu presente? Você já sabe, já parou para pensar que muitas vezes a gente tem curiosidade para saber o futuro e a gente não se importa realmente com o nosso presente? O que a gente está fazendo com o nosso presente? E essa é a primeira coisa que Deus ele vai falar conosco nesta noite. Antes que o profeta traga a verdade a respeito das coisas do futuro, ele tem que falar a respeito das coisas do presente. E como Deus quer nos encontrar no presente. Porque Deus é um Deus que aponta para o futuro. Mas antes que ele aponte para o futuro, ele diz: eu quero te encontrar hoje, aqui e agora. O futuro está lá na frente. E talvez nem eu e nem você estejamos nesse futuro. Não possamos ver, porque os discípulos, ainda que ele tenha falado para o futuro deles, vai acontecer isso, eles nunca viram o que a gente viu e que está vendo. Nunca viram. Sabe por que nunca viram? Porque eles não eram daquele tempo.
não é do nosso tempo, eles eram do tempo passado, em que só veio a profecia. Então eles sabiam que está acontecendo isso, mas eles não eram do futuro, não eram para o tempo que é o nosso tempo. E isso é para a gente parar e pensar exatamente: o teu tempo é o presente. Deus pode mostrar o futuro, mas Deus te quer aqui, nesse tempo presente. E nesse tempo presente, qual é a primeira coisa que Jacó ele vai dizer? Filhos, ajuntai-vos e ouvi. O que significa dizer essa palavra, ajuntai-vos? Significa dizer: chega de disputa de poder, chega de ódio e de ressentimento, chega de raiva e vingança, chega de inimizade e desconfiança, chega daquilo que separa vocês, chega das minhas preferências, ajuntai-vos. Não existe só José e não existe os outros 11, ajuntai-vos, somos 12. Ajuntai-vos em torno de mim, porque o que serve para José vai servir para vocês. Ajuntai-vos. O que o profeta está dizendo para nós é para que a gente esteja juntos, porque se a igreja não estiver junto, nesse mundo hostil, e que por vezes e por certos tempos, esse mundo abraça a igreja. Esse mundo, por certas vezes, ele abre as portas para a igreja, como o Egito abriu as portas para o povo de Israel. Entraram 70 pessoas do povo de Israel na terra do Egito. E durante um certo período, Israel abençoou, ou melhor dizendo, o Egito abençoou Israel. Eles viveram em paz, mas não se engane. O tempo da bênção em que esse mundo que é hostil a Deus e que ele será hostil ao povo de Deus, é um tempo pequeno. E esse tempo pequeno, quando se fechar, e se nós estivermos divididos e afastados, como poderemos resistir à hostilidade desse mundo? Não poderemos. Por isso, é necessário que a gente comece a moldar as nossas vidas e fazer que Deus, tudo que Deus nos deu nessa terra, é eu e você, é uns aos outros, é sua igreja. Porque não se engane, quando esse mundo explodir em revolta contra Deus, não se engane, porque pode haver pessoas da nossa família que vão dizer: a Tiara não é minha filha, pode levar para a prisão, ela serve a um Deus que a gente não quer. Não se engane, porque Jesus falou isso: haverá 5 na sua casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai estará contra o filho e o filho estará contra o pai. A mãe estará contra a filha e a filha contra a mãe. A nora contra a sogra e a sogra contra a mãe. Os inimigos do homem serão os da própria casa. E por que ele fala isso? Será que nessa família não tem mais amor? É porque essa família decidiu em viver para Deus e outros não viverem para Deus. E o não viver para Deus implica necessariamente hostilidade para com aqueles que vivem para Deus. Assim como foram os irmãos de José para com José. José caminhava com Deus, os seus irmãos não. O que é que eles fizeram? Vamos matar José. Caim não caminhava com Deus. Abel sim. O que é que Caim fez? Vamos matar Caim. E assim tem sido a história da humanidade, irmão. Todos aqueles que caminham com Deus suscitam o ódio no coração daquelas pessoas que não caminham com Deus. E aqui é a questão que a gente tem que mais pensar: se nós somos igrejas, temos sido exatamente a igreja, porque nós temos que nos dividir, porque nós não conseguimos nos perdoar, porque nós não conseguimos resolver nossas pendências. E é isso que essa palavra diz: ajuntai-vos. E a segunda palavra ele diz: ouvir. O que significa ouvir, amado? O que significa estar e ouvir Deus? Muitas vezes a gente quer ouvir o futuro, quer saber, mas está necessário que a gente ouça o nosso presente, ouça a situação que nós nos encontramos. Porque a Bíblia declara que ouvi filhos de Jacó. Ele não diz filhos de Israel, ele diz ouvi filhos de Jacó. Ou seja, aquele que era enganador,
aquele que fazia de tudo para alcançar os seus próprios desejos, aquele que era egoísta, aquele que dividiu família, aquele que enganou seu irmão, aquele que enganou seu pai. Ouvi, filhos de Jacó, porque era isso, esses 12 filhos é isso para Jacó. Ouça a tua natureza, ouça quem você é, entenda onde você está, porque se você não ouvir quem você é, você vai dividir a igreja, você vai dividir essa família. Por isso ouça, filhos de Jacó, ouça quem você é, a natureza do velho homem que está na sua vida, porque elas trazem a mesma natureza que eu vivi durante todo o tempo até encontrar com o Senhor. Essa natureza pecaminosa, que não quer ouvir a repreensão, que prefere ser obstinada pela sede de poder, pela posição, pela vida de prazer, mas rejeita a advertência imperativa: ouvir. E é isso que Jesus repetidamente fala nos seus discursos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas como surdo, tapamos nossos ouvidos para ouvir que nós somos assim. E enquanto nós tapamos os nossos ouvidos, é impossível nós nos quebrantarmos e juntarmos novamente, unirmos novamente. Ao ouvir a voz de Jacó dizendo: filhos, ajuntai-vos, ou seja, se aproximem do Pai, cheguem mais perto, todos vocês, não há separação. Apesar de eu ter dado uma bênção aqui, outra bênção para ali, outra bênção acolá, diferentes bênçãos sobre a vida de cada um de vocês, vocês são só um corpo. A bênção que eu dei para José e a bênção que Deus desferiu sobre a vida de José, não foi para somente José salvar a sua vida, mas salvar a vida de todos nós. Por isso não há porquê a gente ficar com ciúmes, a considerar que outra pessoa, por tantos dons e tantos talentos, e a gente ter inveja, porque todos esses dons e talentos que Deus dá a uma pessoa é para a igreja toda, não é para uma pessoa. Gosto muito da história de Eliseu, um dos profetas que fez grandes milagres para o Senhor. E um dos milagres dele foi curar, ou melhor dizendo, ser instrumento de Deus para a cura do oficial Naamã. Naamã foi curado de lepra. A gente conhece essa história. Os anos se passaram. Muitos anos se passaram. E diz a história que Eliseu também estava de lepra. É bem provável que ele estivesse com lepra. E a pergunta que se faz, e ele vai morrer dessa doença. Então o rei vai até ele e olha para ele: oh, meu Senhor, que lastimável é a tua vida. Ele se condói de Eliseu, porque ele está acamado, ele está ferido, ele não tem forças. Mas Eliseu diz assim mesmo: ei, pega teu arco, pega tua flecha, abre a janela e atira umas flechas. Talvez o profeta estivesse delirando. Que loucura é essa? Acho que é a doença, né? Mas eu não vou negar isso, né? Ele deve estar variando, a doença deve ser ruim. Eu vou pegar meu arco. Pegou o arco, o rei pegou o arco, pegou a sua aljava, pegou a flecha e começou. Abriu a janela e disparou. O profeta disse: flecha do livramento contra a Síria. Ele pegou outra flecha e disparou. Flecha do livramento contra a Síria. E depois ele guardou a arca. Estava cheio de flechas. Por que tu fechaste? Por que tu não disparaste? Bastava tu disparar 5 ou 6 flechas, 4 ou 5 flechas, e o exército da Síria seria destruído. Mas por que só disparaste 2 ou 3 flechas? Tu só terás 3 vitórias contra esse exército. O que eu quero dizer com isso? É que a bênção que Deus havia dado de ele ser instrumento para curar outras pessoas, Deus não deu esse dom para ele curar a si próprio. Entende que muitas vezes o que Deus nos dota com tanto dom e que os homens olham tanto, que maravilha, é para nós, não é para eles? Curou tantas pessoas, não foi isso que Jesus disse? Salvou tantos homens, desce da cruz e salva-te.
O que Deus nos dá é para os outros, irmão, é muito pouco para nós. A maioria de nós iremos gozar exatamente com a felicidade de ver os outros sendo restaurados, de outros sendo salvos, de outros sendo alcançados. A nossa vida é uma vida de entrega, mas bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Então a gente recebe, e quando a gente recebe dessas mesmas mãos, a gente tem inveja dessas mãos, porque Deus deu tanto para ele. Rapaz, não seja louco, ele está dando a você. O fruto desse dom e talento chega a mim, chega a você. E os frutos dos dons e talentos que Deus te dá, na maioria das vezes, não é para você, é para os seus. Por isso, é importante que a gente ouça Deus. Ouça onde nós estamos, de quem somos. E achamos por bem, ou melhor, muitas vezes a gente acha que é melhor a gente viver sozinho, longe da igreja. Porque na igreja há tanto pecado, há tanto erro, há tanto irmão errado. Isso traz mais problema para a minha vida. Eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar com a minha família. Então achamos que somos melhores que muitos, porque os outros têm muitos pecados e nós somos mais santos. Nós não iremos nos contaminar com isso. É muita podridão. Se eu ficar lá, eu vou estar compactuando com o pecado. É melhor ficarmos sós, é melhor ficarmos separados. Assim pensa em nossa grande sabedoria. Mas onde está essa sabedoria? Que nos faz melhores do que nossos irmãos, a ponto de nos afastarmos daquele que está ferido no caminho. Porque você acha que uma pessoa é feliz quando ela odeia as outras? Você acha que um marido ou uma esposa que atura um filho, ou um pai, ou a esposa atura o marido, quando eu falo aturar, suportar mesmo. Você acha que esse marido, quando está fazendo mal, ou essa esposa que está fazendo mal, ela está feliz em fazer isso? Ela se sente bem ao ter feito isso? Ela está ferida. E se ela está ferida, eu volto de novo no filme. A guerra estava ganha. Os homens cumpriram a sua missão. Porque eu tenho que voltar a entregar 8 vidas em prol de uma. Porque tem uma mãe esperando. Porque tem uma mãe esperando. Vale a pena a gente trazer seu último filho para ela, porque senão ela não terá nenhum filho mais. Ela entregou tudo para nós. E a gente tem que devolver pelo menos esse filho para ela. Qual é o soldado na guerra que deixa o seu companheiro ferido no campo de batalha? Qual é o soldado em sã consciência que deixa o seu companheiro que está lutando com ele para trás e segue adiante? Tu está ferido, tu não consegue andar, paciência, estou indo embora. Nenhum soldado deixa o seu companheiro para trás, mas muitas vezes nós como igreja nós deixamos os nossos feridos, amados. Porque ele é pecador, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque é aquilo outro. Ele nunca se emenda, nunca se endireita. Ele está ferido. O pecado é uma doença, amado. Não pensa que não é. É uma doença que nos agarra e nos escraviza e deixa a gente caído. Mas se nós estamos libertos, nós devemos ir. Porque a repreensão de Cristo foi que passou um sacerdote, depois passou um levita, diante de um samaritano. Diante de um homem, não diz qual é o nome do homem, que estava ferido no meio do caminho, quase que nu, quase morto. E eles olharam e passaram ao largo e justificaram: não vou tocar nesse homem, está morto mesmo. Não adianta investir nesse homem, está morto.
Para quê? Eu tenho um caminho, esse caminho é perigoso, porque eu vou ficar parando por causa de um homem que eu nem conheço? Não é do meu sangue, não é da minha tribo, não é da minha linhagem. Então a gente vai justificando de cada coisa, no final cadê tua misericórdia? Onde está a tua misericórdia? E a Bíblia declara que um samaritano desceu e vendo um homem se compadeceu, desceu da sua montaria, pegou o vinho e óleo, atou suas feridas, pegou esse homem, colocou no seu jumento, levou para uma estalagem, deixou na estalagem um símbolo claro da igreja. O samaritano é o símbolo claro de Cristo que faz toda a sua obra, a obra de salvação, a obra de restauração, e deixa na comunidade da igreja para que a igreja cuide desse homem e ele se desenvolva. Assim como Lázaro foi dada a ordem de Maria e Marta, que também não acreditavam que o seu irmão iria se ressuscitar. E quando Cristo ressuscitou, Deus disse para ela, agora vão, desatem as suas faixas. Permita que ele ande agora, porque o milagre da vida eu trouxe. Deus não pede que a gente ressuscite as pessoas, Deus não pede que Deus nos sare as pessoas, porque esse processo é unicamente da mão de Deus. Mas uma vez que Deus sara e coloca uma pessoa na igreja, com todas as suas feridas, chega a hora da igreja como um hospital cuidar dessas pessoas e não deixar elas para trás, amados. Como se diz, nós, os únicos que podemos restaurá-los e trazê-los de volta para casa. Que sabedoria é essa e que egoísmo é esse, que a gente vai deixar o nosso irmão ferido neste mundo? Porque o Cristo não deixou. Ele veio, eu vim para buscar o que se havia perdido. E mais, todos os profetas ficaram com o povo de Deus, a quem enviara os profetas para exortar um povo que estava em pecados, estava ferido, estavam caídos no campo de batalha. E Deus enviou os profetas dizendo, fala para eles, eles não vão te ouvir. Assim como eles não querem me ouvir, eles não vão te ouvir, mas vai até eles. E sabe o que o profeta faz? Ele fica com eles até o final. Permanece com eles até o último dia. E sabe por que um profeta permanece com eles até o último dia? Porque o profeta é o símbolo da misericórdia de Deus para todos nós. Que a palavra de Deus, ela vai sempre até o último final. Assim como a palavra de Deus chegou ao último dia para aquele ladrão na cruz, e o Cristo estava crucificado, um à direita e o outro à sua esquerda, dois ladrões, e um à sua direita zombou, da sua esquerda também zombou, mas num determinado momento Deus, pelo seu Espírito, abriu os olhos de um homem, abriu os seus ouvidos para ver o Cristo, e quando ele o viu, ele se arrepende, e ao se arrepender ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o Cristo falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aprendamos que enquanto uma pessoa estiver nesse mundo e você estiver, você é a boca de Deus e a misericórdia de Deus para proclamar que ainda que seja no último dia da vida dele, Deus pode salvá-lo. E a salvação é eterna, amados. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente não desiste. E assim, o ladrão crucificado à direita de Cristo, ele foi salvo. Portanto, chega de estar longe, distante, indiferente. Chega de dar desculpas para não se reconciliar e não perdoar. Pois o Cristo disse claramente, se você não perdoar o seu irmão, as vossas ofensas, as ofensas deles, tampouco o vosso Pai que estás no céu perdoará as vossas ofensas. Se o Cristo diz isso, amados, por que a gente não se propõe em juntar, olhar para a nossa natureza e dizer, a minha natureza faz exatamente, eu dividi, mas o novo homem que Cristo me deu para nascer de novo, me faz ajuntar, me faz sacrificar para que o meu irmão esteja na minha casa, na casa do Pai, em que eu também estarei. Mas se eu deixar de fora,
é bem provável que ele e eu estejamos fora da casa do Pai. Porque o Pai tem nos chamados para um espírito de misericórdia, não de juízo, não de separação, não de divisão. E assim, como diz Cristo, como você medir esse homem caído, como você julgar ele, o Pai está dizendo, dessa mesma maneira eu vou te julgar. Se essa é a tua fita métrica de padrão de vida, de retidão diante de Deus, tu estende a fita e se não atingir essa meta aqui, tu está fora. Se tu não atingir esse padrão aqui, que é o meu padrão, ele não olha o padrão da Escritura, ele olha o padrão dele, o jeito dele, da forma dele. Se tu não atingir eles, tu está fora, vai ficar caído e vai morrer pelos teus pecados. Naquele grande dia, Deus também vai esticar a mesma fita. E pode ter certeza que à medida que a gente mede, nem mesmo nós conseguimos passar. E é por isso que Deus vai medir na mesma medida que nós temos medido, porque nós não iremos passar, porque somos hipócritas. Queremos que os outros sejam perfeitos, mas nós não damos um passo sequer em direção a essa perfeição. E nos achamos muito justos. Mas essa medida é falsa, essa medida é errada, essa medida é maligna, porque a medida de Cristo é uma medida de misericórdia. Portanto, o Cristo nos adverte e nos dá uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, felizes são esses, porque esses alcançarão misericórdia. Assim, saiba que o velho homem, ele vai fazer de tudo até o final dos tempos. Essa é a nossa natureza pecaminosa, para não fazer a vontade de Deus. Não agir como Deus agiu comigo e por mim. Agiu com você e por você. Ela vai lutar para fazer tudo o contrário que Deus fez por nós. De maneira que, agora sabendo disso, a gente possa se esforçar para morrer a nossa própria vontade, o nosso próprio egoísmo. Abrir mão dos direitos que a gente tanto deseja e tanto estima. Tantos privilégios, a gente abrir mão em favor do outro, por causa do outro, para que o nome de Cristo seja glorificado e esse irmão volte a casa, volte à sua mãe, à sua igreja. E então esse homem verá Deus em você, um lugar em que ele pode descansar das dores desse mundo, do calor das intrigas, dos ressentimentos, dos ódios que trazem consigo e se perpetuam até o dia em que ele encontra o perdão de Deus no coração de uma igreja. O texto diz que Israel, ele diz, ouvi vosso pai Israel. Ouvi quem? O pai, que é Israel, não o pai Jacó. Vocês são filhos de Jacó, mas eu quero que vocês ouçam o pai Israel, o homem transformado, o novo homem, o homem que Deus transformou, o homem que faz com que a vontade de Deus se cumpra, o homem que anseia pelaquilo que Deus anseia, o homem que abre mão de tudo para ter Deus e não as suas coisas, que sai mancando depois de um encontro, que sai andando torto, quebrado, moído, não é mais aquele homem reto e direito, um homem forte, dependente, autossuficiente, mas é um homem totalmente dependente de Deus, e que esse mundo ao olhar para esse homem diz, que homem fraco, que homem débil, que homem, que bobo é esse? Homem incapaz. Mas aos olhos de Deus, ele sai como um príncipe, porque ele luta com Deus e com os homens. E vence, amado. Por isso, ouça Israel, vosso pai, esse novo homem, o homem que Deus faz nascer de novo. É esse que devemos ouvir, aquele que se rendeu a Deus e buscou o favor de Deus para não morrer por seus pecados. Ouça o Israel de Deus. Então, ao fazermos isso, ao juntar essas duas últimas palavras, essas duas primeiras palavras, unir e ouvir, agora a gente está apto para ouvir a profecia dos últimos dias.
Porque enquanto a gente estiver dividido no presente e não conseguirmos ouvir, o que vai me adiantar saber do futuro? Porque o futuro está aqui, não, no presente. Enquanto a gente não se amar e não se perdoar, o que a gente quer ouvir o futuro? Porque o presente nosso determinou o nosso futuro. Determinou. Eu quero saber o que vai acontecer com Israel, com a Rússia, com a Ucrânia, se o meu coração está em guerra com Deus e se eu morrer hoje, já era. Se eu não estou perdoando, se eu não estou ligando, eu estou dividindo, já era, amado, o meu presente é esse é o meu futuro, o meu presente. Vai acontecer, e Deus determinou o que vai acontecer. Mas mais importante de saber o que vai acontecer, eu tenho que saber o meu presente. E se eu não faço isso para estar unido à minha igreja, estar unido aos meus irmãos, e ouvir o Israel de Deus, o homem que anda segundo o coração, que anda sobre os princípios de Deus, não faz sentido eu querer saber dos últimos dias, porque eu saberei o fim dos meus dias, se eu ainda caminhar dessa forma. Mas agora, sabendo, nunca estaremos realmente cientes se nós não atentarmos para isso, sobre o nosso presente, para que verdadeiramente a gente não se afaste um dos outros e tenhamos ouvidos surdos, tapados, de ouvir as boas novas do Evangelho, cujo cerne do Evangelho existe ou está sob uma única palavra, reconciliação, como Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos 18 a 21, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus nos reconciliou e te deu um ministério para reconciliar tantos outros, tanto uns com os outros, quanto uns com Deus. Ele te deu esse ministério, ele não deu um ministério para o apóstolo Paulo, ele deu a toda a igreja dele. Está dizendo, Deus se reconciliou com o mundo e deu o ministério da reconciliação. Ele está nos chamando para reconciliar uns com os outros e com Deus, mas tudo que a gente faz é entrar em guerra, em briga, em discórdia. Que ministério é esse? Esse é o ministério da morte, amado. Esse é o ministério da separação, da divisão. Esse é o ministério do nosso inimigo. Então ele termina, ou melhor dizendo, ele continua, diz assim mesmo: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus enviou Cristo. E a mensagem foi: Deus está reconciliando o mundo por meio do sacrifício de seu Filho. E essa palavra, Cristo diz, entrega à sua igreja e disse: agora, essa palavra de reconciliação está na mão de vocês. Pregue essa palavra e vivam essa palavra. E aí ele termina dizendo: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que reconcilieis com Deus. O que o apóstolo diz àquela igreja é: Deus nos deu um ministério, Deus reconciliou consigo o mundo, Deus enviou Cristo, Deus deu a palavra e o ministério de reconciliação a vocês. Vocês que receberam tudo isso e vocês estão separados de Deus? Que incoerência é essa? Que tipo de vida de igreja é essa? E ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos. Ele está exortando: rogo, por favor, reconcilieis com Deus. Então ele termina a sentença dele justificando por que nós devemos nos reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo Jesus, Deus fez ele pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos sua justiça, a justiça de Deus, ou seja, fôssemos justificados e andemos novamente com ele. Não seja tolo em querer saber o que virá nos últimos dias, se não queres saber como agir no presente, chamado hoje. Hoje eu não vou ler as bênçãos do Senhor, as bênçãos que Deus, que Jacó transferiu sobre o futuro dessa nação, porque não é necessário saber agora.
A gente precisa saber o presente hoje. E o presente é: reconciliem, se juntem e ouçam o Israel de Deus. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor. Precioso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, nesta noite. Eu não sei com que tipo de batalha nós temos enfrentado nas nossas vidas, mas sabemos, Senhor, que existem muitos soldados feridos. E Tu nos deste, Senhor, o ministério da reconciliação para ir e chegar, porque vale a pena salvar uma única vida nesse mundo, vale a pena, Senhor. Vale o nosso esforço, vale a afronta, vale o desprezo, vale, Senhor, Deus eterno, a vergonha, vale, Senhor Deus eterno, o apanhar, o ser caluniado, vale a pena para salvar e resgatar aquele que está ferido, Senhor. Porque todos nós um dia estávamos feridos e abandonados nesse campo, chamado este mundo de pecado. E Tu, ó Deus, resolvestes interferir e intervir na nossa vida de maneira drástica e precisa, Senhor. Enviou Cristo e Ele nos resgatou por meio do Seu Santo Espírito, através da obra da salvação, quando Tu morreste naquela cruz e ressuscitaste no terceiro dia. A esse Cristo que nos fez viver, Senhor, e que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida com Ele, para vivermos a vida que Tu viveste nessa terra. Uma vida não de julgamento, mas uma vida de compaixão e misericórdia. Tu nunca tolerou pecado e Tu nunca vai tolerar. Mas não serão os pecados das pessoas que vão frear, Senhor, e que frearam ou tentaram frear a Tua disposição em salvar os perdidos. Assim também sejamos nós. Não importa a afronta que tenhamos que passar, o desprezo que tenhamos que sofrer, para alcançar um perdido, vale a pena a gente entregar a nossa vida. Que Deus em Cristo possa nos olhar, Senhor amado, e mudar o nosso coração, para que a gente olhe o futuro e veja as profecias que estão acontecendo, e não se impressione com o futuro, com o que virá, mas se impressione com o nosso presente, com aquilo que estamos diante de nós e que podemos fazer. E muitas vezes estamos passando a viver sozinhos e isolados e rejeitamos o caminho seguro de uma vida de serviço abnegado, de um amor verdadeiramente submisso ao Pai em favor dos seus filhos, a Igreja de Cristo. Oramos no Teu nome e pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado sobre todos nós, para que quando faltarmos as nossas forças, como Jacó, porque isso vai deteriorar, esse corpo vai cair, Senhor, que nós nunca perdamos o espírito, Senhor amado, de profecia, que procede das Escrituras, da Tua vontade nos nossos corações, para continuar a falar a todos, enquanto Tu nos der vida. Reconciliem, estejam juntos e ouçam o Israel de Deus, o próprio Filho do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos. Amém.